Vamos falar agora de subrrotinas. A ideia é que à medida que um código, uma lógica, um fluxograma, enfim, um algoritmo, ele fique mais complexo pelo acúmulo de funcionalidades, pode e é útil e é adequado dividir essas funcionalidades em partes, tratar cada uma delas, testar cada uma delas e depois conectar essas funcionalidades para que elas possam compor aí o programa como um todo. Nesse sentido surge a ideia de subrrotina, que pode ser, dependendo aí do conceito ou da linguagem ou do paradigma, ser chamado de função, ser chamado de método, que vai ser acionado, vai ser invocado, que vai ser chamado para realizar determinada tarefa, ou seja, um algoritmo também, tipicamente de menor complexidade, ou pelo menos um bloco menor, e depois conectar esses algoritmos todos, essas subrrotinas todas, numa estrutura que vá acioná-las quando for adequado. Para que a gente possa entender isso, vamos aqui pensar numa questão simples, que seria a ideia de um algoritmo que receba dois valores numéricos, efetue o cálculo da multiplicação desses valores e apresente o resultado aí dessa multiplicação. E vou usar esse exemplo simples para ilustrar essa ideia, esse conceito de subrrotina. Então, se eu pensar aqui no meu programa principal, ou na minha função principal, eu posso ter algo do seguinte tipo. Início, vou apontar aqui a leitura dos dois valores, do valor V1 e do valor V2, que serão informados pelo usuário via teclado e que eu desejo apresentar aí na saída o resultado da multiplicação desses valores. E eu vou resolver isso por meio de uma subrrotina, por meio de uma função. Então eu vou usar aqui uma estrutura de retângulo, mas com as laterais duplicadas aqui. E aqui eu vou indicar que eu vou chamar uma função, uma subrrotina, e essa função, essa subrrotina vai ser a multi, vou chamar ela de multi. E essa função, ela vai ser chamada e invocada recebendo aí os parâmetros V1 e V2. Esses valores que foram lidos aqui, eles vão ser informados, eu vou passar esses parâmetros para dentro da subrrotina. E aí eu posso aqui, nesse exemplo, concluir o meu programa principal. E aí essa chamada, a minha subrrotina é que vai se encarregar de calcular e exibir na tela o resultado. Então eu vou fazer aqui do lado minha subrrotina. Então eu vou fazer aqui o símbolo de inicial e aqui eu vou indicar o nome dela. E por uma opção eu vou usar variáveis diferentes. Eu vou usar aqui N1 e N2. O N1 vai receber o valor de V1 e o N2 vai receber o valor de V2. Essa ordem aqui é respeitada. A consequência disso é que V1 e V2 serão variáveis globais, elas pertencem ao programa principal. E N1 e N2 serão variáveis locais, elas só existem dentro da subrrotina. Então, se esse programa principal tivesse outras subrrotinas, esse N1 e N2 ficaria só nessa e as outras poderiam ter as suas respectivas variáveis locais. Aqui dentro eu posso, por exemplo, fazer já a operação em que a minha variável R recebe o resultado de N1 multiplicado por N2 e eu posso aqui exibir o valor de R.
concluindo efetivamente o objetivo dessa subrotina, dessa função, né? E eu posso aqui fazer um término, e aí vai depender da convenção. Eu posso indicar aqui em que não haja um retorno, então eu vou dizer retorna 0, tá? Por quê? Porque ele não vai retornar valor aqui para o programa principal, ele vai se encarregar de exibir esse resultado na tela e vai concluir aqui essa função, essa operação.